Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Hoje o canal Fé está retornando com seus estudos bíblicos. Nessa oportunidade iremos falar em mais de um vídeo sobre uma pessoa incrível que a Bíblia nos apresenta, que é o apóstolo Paulo. Daremos a esse estudo uma introdução, depois falaremos de sua conversão, trazendo também algumas curiosidades, se o apóstolo caiu mesmo de um cavalo, o que é recalcitrar contra os aguilhões. Então será um estudo onde a gente vai falar e nos aprofundar na pessoa do apóstolo Paulo. Nos outros vídeos traremos seu discipulado, suas viagens, seus sofrimentos e também a sua morte. Amém? Então daremos início ao nosso estudo, sempre lembrando, não esqueça de se inscrever, acionar o sininho do canal e compartilhar os nossos vídeos para que mais pessoas possam alcançar a palavra de Deus. Amém? Vamos iniciar o estudo. Daremos início a esse estudo tomando como base um texto bíblico em Atos, capítulo 22, dos versos 3 a 10, que a palavra de Deus nos diz assim: Quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões, tanto homens como mulheres, como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciãos. E recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco, para trazer manietados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Ora, aconteceu que indo eu já de caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu. E caí por terra, e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: Quem é, Senhor? E disse-me: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram em verdade a luz e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então disse eu: Senhor, que farei? E o Senhor disse-me: Levanta-te e vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado a fazer. Meus irmãos, com exceção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, acredito que esse personagem que falaremos hoje foi o mais importante para a história da igreja desde a criação do homem. A conversão de Paulo foi a mais importante de todos os crentes em todas as épocas desde Atos 2 no Pentecostes. Antes da conversão, um homem cruel chamado Saulo, cego pela sua religiosidade, persegue, chicoteia, prende e mata qualquer um que professe sua fé em Jesus Cristo. Depois da conversão, o maior plantador de igrejas que já houve na história do mundo, um homem admirável, inspirador, e embora ele tenha dito em 1 Timóteo 1,15, sou o principal dos pecadores, este homem é um exemplo para todos nós. Exemplo de fé, exemplo de amor para com a igreja, exemplo de cuidado para com os irmãos, exemplo de pastor, exemplo de homem de Deus, exemplo de cristão. Um homem separado por Deus para ser o 13º apóstolo de Cristo, o chamado apóstolo dos gentios. O perseguidor que passou a ser perseguido, o prendedor que foi preso, o chicoteador que foi açoitado, o apedrejador que foi apedrejado, o assassino que foi decapitado. Como diz em Filipenses 3,5, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Este homem escreveu seu nome na história, onde os maiores teólogos do mundo o admiravam e ainda admiram até os dias de hoje. As literaturas dizem que este homem nasceu por volta do ano 10 depois de Cristo.
E com isso, vemos que enquanto um homem chamado Jesus, já com aproximadamente 10 anos de idade, foi quando Saulo nasceu. E Jesus era de uma família simples, criado em Nazaré, um lugar humilde. Crescia tendo como ofício a profissão de seu pai, um artesão, um carpinteiro. Paulo cresceu em família tradicional e respeitada, estudou nas melhores escolas, teve como mestre o melhor, chamado Gamaliel, um grande mestre da lei, grande professor das Escrituras e membro do Supremo Tribunal Federal dos Judeus, o Sinédrio. Comparando com os dias de hoje, Jesus, o menino simples da comunidade, Saulo, o boizinho, filhinho de papai, que tinha tudo de melhor, gerando em si, por conta talvez de sua posição social, e aí eu coloco um parênteses, que isso obviamente não é uma regra, uma arrogância e prepotência que o fariam conhecido por todos pelo seu caminho e seu temperamento colérico, e pela sua maldade para com os cristãos. Em Atos 9:1, diz o seguinte: Saulo, respirando ainda ameaças e mortes. O sentido desse texto em grego é o mesmo que falar que Saulo era uma fera selvagem. Mas enquanto Paulo caçava os cristãos para matá-los, Cristo caçava Paulo para salvá-lo. E as palavras do pastor Hernandes Dias Lopes diz: e foi em Atos 9 que o touro indomável acabou sendo domado pelo maior especialista em domar touros bravos que existe, Jesus Cristo. O apóstolo Paulo é um exemplo vivo de que não podemos pré-julgar quem pode ou quem não pode ser salvo por Cristo. A graça de Deus alcança quem quer. Nenhum coração, por mais duro que pareça ser, não está acima do poder de Deus. E um coração de pedra pode a qualquer momento ser transformado em um coração de carne. Basta dar lugar e deixar o Espírito Santo trabalhar em nossas vidas. Irmãos, aqui chegamos no ponto principal do estudo de hoje, a conversão do apóstolo Paulo. E para dar início, quero ler um texto que fica em Atos capítulo 13, verso 9, que diz assim: Todavia, Saulo, que também se chama Paulo. E como fazemos em todos os estudos, começaremos pelo nome do personagem que estamos estudando. E ao contrário do que muitos pensam, não foi Deus que mudou o nome de Saulo para Paulo. Paulo era judeu e tinha cidadania romana, e por isso ele usava 2 nomes. O seu nome judeu era Saulo, que significa desejado. O seu nome romano era Paulo, que vem do latim Paulus, que quer dizer pequeno. Após a conversão no capítulo 9, o nome de Paulo não é mudado. Ele continua sendo chamado de Saulo, como vimos no verso que lemos, no capítulo 13. Paulo começa a ser chamado assim porque talvez ele quisesse dizer que ele era pequeno em relação a Deus, ou porque, como havia perseguição aos cristãos pelo Império Romano, ele preferia usar o nome romano Paulo, porque havia algumas leis que protegiam os cidadãos romanos na época e era mais fácil de os soldados de Roma entenderem. Outro detalhe interessante da conversão do apóstolo Paulo no capítulo 9 é onde muitos pregadores dizem que Paulo caiu do cavalo e muita gente acredita nesse detalhe. Mas será que ele caiu mesmo de um cavalo? Vamos ler Atos capítulo 9, verso 4, que diz assim: E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Damasco é a capital da Síria até os dias de hoje. Fica a aproximadamente 230 quilômetros de Jerusalém. Muitas pessoas e muitos pregadores, como eu disse, dizem que Paulo caiu do cavalo, mas a Bíblia não fala isso. Fala somente que Paulo caiu. Podemos entender que por ser uma viagem tão longa, obviamente Paulo não estava a pé, e que ele estava ou a cavalo, ou a camelo, ou viajando no lombo de uma mula. Mas a Bíblia não faz menção a nenhum animal.
Tem um pastor famoso que diz em uma pregação que já viu até alguém encenando a cena da queda de Paulo caindo do cavalo. Tem uma frase de Charles Spurgeon que é uma espécie de profecia para nossos dias que diz: chegará um dia em que no lugar dos pastores alimentando ovelhas, haverão palhaços entretendo os bodes. É o que infelizmente vemos nos dias de hoje em muitos de nossos púlpitos em nossas igrejas. Outro detalhe interessante na sua conversão é o que está no mesmo capítulo 9, só que no verso seguinte, no verso 5. E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Recalcitrar contra os aguilhões era uma expressão comum naquela época. Assim como Jesus falava nos evangelhos através de parábolas, utilizando situações corriqueiras, rotineiras, do dia a dia do povo, ele também usou um termo comum para falar com o apóstolo. O aguilhão era uma vara com uma ponta afiada utilizada para cutucar bois, sempre que se recusavam a puxar o arado ou puxar o carro de boi. O animal ocasionalmente resistia ao aguilhão. Quanto mais o animal resistia, mais a ponta daquele ferro machucava, causando muita dor. Resistir ao aguilhão indica que o Espírito Santo estivera convencendo Saulo, mas que ele vinha resistindo ao aguilhão de Deus durante algum tempo. Mas finalmente, em sua viagem para Damasco, através de um encontro miraculoso com Jesus ressuscitado, ele decidiu parar de lutar. Por isso eu disse na introdução que Paulo era um touro bravo, que o touro indomável acabou sendo domado pelo maior especialista em domar touros bravos que existe, Jesus Cristo. Jesus, em sua infinita sabedoria e na sua presciência, já sabia que Paulo iria ser o apóstolo dos gentios. Saulo ouvia sobre Jesus e seu jeito amoroso de tratar com as pessoas. Isso com certeza tocava a mente de Saulo. No capítulo 7 de Atos, Saulo viu Estevão morrendo. Não foi o fato de Estevão ter morrido, mas o jeito como morreu, a maneira como morreu. Estevão pede para Deus não levar em conta os pecados daqueles homens que estavam apedrejando. Estevão não amaldiçoou ninguém. Estevão não fugiu com medo. Estevão disse que viu Jesus no céu. A fé corajosa dos demais cristãos com certeza fazia Saulo pensar. Cada vez que entrava na casa dos cristãos para prender ou matar, eles glorificavam a Deus ao invés de murmurarem. Era como um ferrão na mente de Saulo. Tudo isso fazia parte do agir do Senhor na vida de Paulo. Deus ferroou e instigou o orgulho obstinado daquele boi selvagem. Dia após dia, ele escoiceava contra os aguilhões, até que finalmente entendeu a mensagem. Não haveria mais correrias, nem fugas. O combate terminara. Como sempre, Deus venceu. Estevão tinha razão. O crucificado era verdadeiramente o Messias glorificado. Notemos que Cristo se revelou com o nome humano, tão odiado por Saulo. Jesus não disse para Paulo: sou o Filho de Deus, e também não disse: sou o Messias. Ele disse: eu sou Jesus a quem você persegue. Em Gálatas 1,15, o próprio Paulo disse que na sua conversão foi alvo da graça soberana de Deus. Ele disse: aprove a Deus revelar seu Filho a mim. Paulo, quando era perseguidor, julgava que Cristo era somente um impostor que tinha morrido, porém agora tinha convicção que Jesus estava vivo e era Deus. Que mudança! Que transformação! O Paulo que foi para Damasco para prender e matar cristãos agora se ajunta a eles e os chama de irmãos. Paulo passa de perseguidor a perseguido, de causador de sofrimentos a sofredor. O teólogo e pastor John Stott disse: o rugido de um leão foi transformado em um balido de cordeiro. A conversão é uma obra profunda que Deus gera em nós, nos levando ao arrependimento e fé, nos dando um novo coração, um novo rumo, uma nova vida. Em 2 Coríntios 5,17, a palavra de Deus diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é.
as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Um giro de 180 graus do pecado para Cristo e depois para a salvação, da adoração de ídolos para a adoração de Deus, do governo do eu para o governo de Jesus. Isso aconteceu com Saulo. Irmãos, acompanhem comigo agora 1 Timóteo, capítulo 1, versos de 12 a 16, que diz assim: Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente. Mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, juntamente com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas, por isso mesmo, alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Todos nós, irmãos, somos pecadores. A Bíblia diz em 1 João 1,8: quem diz que não tem pecado está mentindo. Sem Cristo, estamos perdidos e condenados, mas há esperança. Pois o mesmo Jesus que salvou Saulo, salvou eu e você, e pode salvar qualquer pessoa em qualquer lugar. Deus salva pecadores todos os dias, em todo o mundo. Muitas vezes, pelos problemas da vida, acabamos nos chateando e nos afastando de Deus. Não oramos mais, não jejuamos mais, não temos vontade de vir para a igreja, mas Deus continua falando conosco. Às vezes Deus usa seu aguilhão na voz de um médico, dando uma notícia ruim. Às vezes Deus nos coloca em um leito de hospital, espetando o seu aguilhão em nós, para voltarmos para Ele. Em João 16, verso 33, diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Devemos olhar para a cruz, irmãos. Nesse versículo, Jesus está dizendo para mim e para você que, apesar das dificuldades que enfrentamos todos os dias, devemos ter coragem e que Jesus estará conosco e nunca nos abandonará. Nunca devemos nos esquecer que Satanás já foi derrotado na cruz e que foi dado a Jesus todo o poder nos céus e na terra. A vitória já está em nossas mãos. Basta entregarmos nossos problemas a Jesus. Queridos irmãos, chegamos ao fim deste vídeo. Quero agradecer aos irmãos. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, compartilhe, comenta. Ajude-nos a gente prosseguir com esse trabalho, alcançando mais pessoas. Amém? Agradeço aos irmãos, agradeço aos nossos colaboradores. Um bom dia, fiquem na paz.